Oi, gente. Possíveis manipulações na ocupação dos leitos de UTI. Se vocês acompanham o canal, vocês sabem que a gente, no passado, nós já falamos, em novembro, de possíveis manipulações, certo? E agora, o Tribunal de Contas Federais levantou essa questão, oficialmente, gente. Nós já falamos disso em novembro do ano passado, porque primeiro o meu mano, ele trabalha num hospital grande e pude observar essas coisas. Segundo, porque foi aprovado um decreto do nosso governo. Um decreto que ia aumentar a ajuda financeira para os hospitais se a ocupação de leitos de UTI subisse ou chegasse a 75%. O que muitos, na época, faziam, muitos hospitais, eles simplesmente manipulavam esses números, entende? Então eles, em vez de, vamos dizer, que eles tinham, vamos pegar um número, 40% de leitos de UTI no hospital. Mas eles não conseguiam chegar a esses 75%, porque a ocupação não tinha chegado a tanto. Eles simplesmente tiraram alguns leitos de UTI fora, certo? Deixaram como reserva e caiu fora da lista, então. E assim, com a diminuição dos leitos de UTI, eles conseguiam chegar aos 75% e assim a um din-din do nosso governo. Tá? E agora o Tribunal de Contas Federal também levantou essa questão. Fico muito contente mais uma vez, como eu já disse em outros vídeos para vocês, que a gente fica contente quando cientistas, como eu também no passado já mostrei para vocês, apoiam a nossa questão que a gente sempre de novo tem, e quando surge uma reportagem de cientistas que também estão indo ao mesmo caminho, como também agora o Tribunal de Contas Federais. Fico muito contente. O Ministério de Saúde, com a grande figura responsável, nosso ministro Jens Spahn, queridamente chamado também de Spahny, nos últimos meses entrou várias vezes em certos escândalos. Sobre esses nós já comentamos aqui, tanto quanto a própria pessoa, o ministro, também já passou por escândalos. Só que não acontece nada, ele simplesmente continua no cargo. E a nossa querida Mutti, vocês sabem, a nossa chanceler, Angela Merkel, tem bastante lugar para cuidar de pessoas, né? Ela gosta de abrir portas. Morgen! Servus! E ela também cuida dos empregados dela, né? E assim, não acontece nada com esse ministro Jens Spahn, né? A não ser que agora até as mídias agora estão fazendo cada vez mais pressão e questionando que ele não deveria deixar o cargo. Mas por enquanto, tudo beleza, né? A nossa chanceler Angela Merkel, como sempre, aguenta tudo, fica esperando e assim vai levando, entende? Então, lembrando que foi, sobretudo, a suposta ocupação de leitos de terapia intensiva pelos chamados pacientes corona que causou incerteza entre a população e também se viu ao governo
serviu ao governo como um argumento para o rigoroso regime Corona. De acordo com o relatório interno do Tribunal de Contas Federal, o Ministério Federal da Saúde teria aberto amplamente uma porta para manipular os números de ocupação dos leitos de UTI durante os últimos meses. Escutam só que escândalo. Os auditores estão principalmente preocupados com os gastos do governo federal em conexão com a crise da corona. E criticam severamente a política de gastos do Ministério Federal de Saúde em particular. Né? Falei para vocês já em vários outros vídeos sobre a questão desses escândalos, escândalo de máscaras. Quem acompanha o canal sabe de que eu estou falando, né? Mas só para vocês terem uma ideia, são dados do Tribunal de Contas Federais, né? Isso ali é oficial, gente. O Departamento do Ministério de Saúde, por exemplo, é acusado de preços de reembolsos excessivos para a distribuição em massa das máscaras de proteção Corona no inverno. No reembolso das máscaras para pessoas com mais de 60 anos ou com condições pré-existentes, houve... É isso aí. Houve sobrecompensação significativa em favor às farmácias. No final de 2020, o Ministério havia emitido um decreto que previa a distribuição de máscaras FFP2, principalmente por farmácias. Vocês talvez lembram, né, que no início da pandemia disseram para nós que bastava colocar qualquer pano na frente da boca do nariz. Depois foi colocado que a gente tinha que usar máscaras medicinais e depois resolveu-se que seria ainda melhor colocar as máscaras FFP2. Então, naquela ocasião, foram distribuídas gratuitamente, também tem que dizer, para pessoas acima de 60 anos ou para pessoas com problemas já existentes, né? Gratuitamente, 3 vezes, eu acho que 3 vezes 3 máscaras, as pessoas que passavam de 60 anos podiam pegar nas farmácias. E essas máscaras, que apenas as farmácias podiam distribuir, foram reembolsos pelo Ministério de Saúde, cada uma por um valor, por um valor de 6 euros, certo? De 6 euros. Né? De acordo com o relator, não foi possível esclarecer até o momento como o preço de reembolso de 6 euros por máscara pago havia realmente se concretizado. Então ninguém entende, na verdade, pelo preço da compra e depois a distribuição e reembolso para as farmácias. Né? Em fevereiro, o preço de reembolso caiu para 3,90 euros por máscara. Mas mesmo com esse montante, a questão da compensação excessiva permanece de acordo com o Departamento de Auditoria Federal. No final de janeiro, as máscaras FFP2 certificadas já estavam disponíveis por menos de 1 euro. No total, só a distribuição das máscaras custou ao contribuinte 2,1 bilhões de euros até o início de abril. Lembrando que a gente depois conseguiu comprar as máscaras, até 3 máscaras aqui, por um valor de 2,50 nos mercados. Né? Pois é. E se pergunta também, lógico, se também houve manipulação nos leitos de UTI. Os hospitais receberam reembolsos financeiros
por admissões programadas, adiadas ou suspensas para criar capacidade livre para o paciente. Tá, isso realmente aconteceu, né? Que eles já falei ano passado para vocês, que eles receberam por leito de UTI, não me lembro bem, tinha valores um pouco diferentes, de 500 euros, 550, 560, uma coisa assim, na ocasião, foi ser falado no início da pandemia, tá? Para manter uma certa porcentagem de leitos de UTI livres. O governo pagou pelos hospitais. Tá. Tudo bem, isso até dá para entender, né? Ano passado ninguém entendia bem para onde a gente ia, né? Então, realmente, eu achei até nesse momento, podia, né? Lógico. Isso é um valor que se calculava por dia, por leito de UTI, certo? Os pagamentos de indenização do governo federal teriam totalizado cerca de 10,2 bilhões de euros, 10,2 bilhões de euros somente em 2020. Em uma declaração citada pelo relator, reconheceu-se que pode ter havido sobrecompensação para hospitais. Além disso, os auditores reconheceram um incentivo para manipular os leitos de ocupação. Entre outras coisas, referem-se a informações do Instituto Oficial Roberto Koch. Isso havia falado em 11 de janeiro desse ano, 2021, em uma carta ao Ministério Federal da Saúde, que mal foi notada pelo público. Claro, né? Essas coisas não aparecem, né? Uma suspeita, segundo a qual os hospitais relataram, em parte, menos lugares de tratamento intensivo do que estavam realmente disponíveis, né? Então, simplesmente baixaram o número de leitos, de UTI livres, né? Desde novembro, os hospitais têm recebido pagamentos compensatórios se o número de leitos de terapia intensiva ainda disponíveis fosse inferior a 25%. Desculpe. Quer dizer, justamente que eu falei no início do vídeo, como a ocupação acima, chegando nos 75%, eles iam receber mais dinheiro. Lógico, né? Se a gente abre uma porta para poder ganhar mais dinheiro, ninguém vai fechar os olhos, né? E dinheiro como é que é? Fácil, né? Fácil. Deixa eu só repetir ali. Desde novembro, os hospitais têm recebido pagamentos compensatórios se o número de leitos de terapia intensiva ainda disponíveis fosse inferior a 25% do número total e a taxa de ocupação pudesse, portanto, ser considerada muito alta. Escutam só. Nesse contexto, mesmo de um número de lugares calculado artificialmente para baixo, essa declaração incorreta aos hospitais não só foi feita em detrimento do contribuinte, como também teve um impacto sobre a avaliação da pandemia e sobre o fechamento. Lógico, né? Porque o governo fez as restrições, as medidas, etc., acima dos números de ocupação de leitos
de leitos de UTI. Né? Então, se ali aconteceu uma manipulação, então o resto todo, que até hoje está em vigor, né? Ou que agora está começando a ser levantado, a gente tem que questionar, gente. É lógico, porque a reação surgiu de números manipulados. Né? Brincadeira. Com referência ao Instituto Roberto Koch, o Tribunal de Contas afirma que os dados comunicados ao registro central, nós temos um registro central que se chama aqui DIVI, não são mais adequados, portanto, para uma avaliação da situação. Estão entendendo? É um absurdo, né, gente? A mera suspeita de que o governo federal poderia ter encoberto e ocultado fraudes durante meses e assim continuar a permitir que ele colocasse à sombra todos os escândalos políticos anteriores dessa república. Não sei se deu para entender agora essa frase. O objetivo declarado do governo federal até o momento tem sido principalmente usar suas próprias medidas coronas para evitar sobrecarga às unidades de terapia intensiva com muitos casos graves de pacientes de Covid. Logicamente que a política foi a favor de tentar baixar a ocupação de leitos intensivos e assim de tentar salvar mais vidas. Lógico, né, gente? Mas se um decreto desse está em vigor e antes de colocar esse decreto, a gente já pode imaginar, para isso nós temos os especialistas, né? O que pode acontecer, né? Mas nesses momentos, eu não sei, provavelmente eles não estão se lembrando disso, de olhar no futuro o que pode acontecer se a gente deixa entrar um decreto desse em vigor. Logicamente, vocês sabem, ou vendo, podem ver que a Alemanha não é melhor do que muitos outros países, né? No sentido de procurar o dinheiro mais fácil, mais rápido. É isso aí, gente. Para vocês, um ótimo dia, um grande abraço e a gente se encontra novamente aqui no canal. Até mais.